para todos os públicos. Boa tarde, turminha, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso projeto de vidas, Escola em Minha Casa, esse projeto que está aí com toda a força para fazer com que você tenha continuidade dos seus estudos. E nós estamos aqui nessa parceria com a CEMED, Prefeitura, escolas, todos juntos para que você tenha êxito e sucesso na sua formação acadêmica. E você já me conhece, sou professora de língua portuguesa, professora Kiane Cristina, e hoje o nosso conteúdo, gente, é pronomes relativos. Nós vamos fazer aqui algo mais teórico, tá? Nós não vamos nem fazer atividades, porque o conteúdo é um pouquinho mais teórico, a gente precisa memorizar algumas coisas, mas eu coloquei aqui bem sintetizado, bem simplificado, para que você consiga memorizar quais são os pronomes relativos e como eles funcionam dentro de uma oração. Mas você também precisa procurar o seu professor, precisa fazer as atividades do livro, tá? Para você apreender esse conteúdo. Então, vamos lá começar aqui com uma pequena análise de um enunciado. Olha só, não falamos a tempo com o professor. O professor saiu apressadamente. Mas se você analisar essa segunda oração, olha só, não falamos a tempo com o professor que saiu apressadamente. Eu não precisei repetir a palavra professor, porque a palavra professor foi substituída pelo nome que, e ao mesmo tempo ela faz referência ao nome professor. Então, a gente vai ver aqui que o pronome relativo, ele se refere a um termo anterior a ele, que é o termo antecedente. Vamos ver também que ele substitui esse termo para que ele não seja necessário ser repetido, tá? Como a gente viu lá no exemplo. E também, geralmente, ele funciona como um conectivo. Ele liga ali duas orações, comumente aparecendo no início da segunda oração, aquela que se liga à outra, tá bom, gente? Então, olha só, que são as orações subordinadas, tá? Vocês não vão esquecer também que a gente vai ter aí a oração subordinada, aquelas que são dependentes de outra, tá? E vamos ter aí também algumas outras aplicações e construções do pronome que, tá? E lá ele vai ser uma conjunção integrante, mas a gente vai ver aqui que não só o que, como outros pronomes relativos, eles também estarão funcionando como conectivos, ligando ali as orações entre si, beleza? E aqui eu trouxe para vocês os pronomes relativos. Nós vamos ter os pronomes variáveis porque eles variam, né? Eles podem ser tanto do singular como do plural, e alguns podem ser feminino e masculino. E aqui estão os pronomes relativos. Nós vamos ter o singular masculino e o plural masculino também. Olha só, no singular, o qual, cujo, quanto. E no plural, os quais, cujos, quantos. E nós vamos ter aqui essa colocação desses pronomes relativos dentro de uma oração, e eles vão ter uma função, eles vão indicar algo, além de estar fazendo referência ao termo anterior, eles também vão estar indicando algo. E quando eles podem ser usados, tá? A gente não vai pegar qualquer pronome relativo e jogar ali dentro da oração, porque alguns não serão adequados àquele tipo de oração, tá bom? E eu tenho aqui o singular, a qual, cuja, e vou ter as quais, cujas e quantas. Invariáveis, que não mudam, que não tem plural, não tem singular, não tem feminino nem masculino, tá? Eles não mudam, são invariáveis. Que, quem e onde. Gente, vocês podem estar aí baixando esse conteúdo, tá? Para ficar aí anexado no material de vocês e vocês estudarem, porque a gente precisa, nesse momento, memorizar um pouco esses pronomes, tá? Por isso que eu disse que a aula hoje seria um pouquinho mais teórica. E olhem só aqui, o pronome quem. Professora, quer dizer que existe uma regra para usar o pronome quem? Sim. O pronome quem não pode ser usado em qualquer oração. Então, vamos ver. O pronome relativo quem se refere a uma pessoa ou a uma coisa personificada. Personificada
quando a gente fala uma coisa personificada, é que essa coisa é um material, um objeto com atribuições de características humanas. Então, a gente vai ver aqui no exemplo. Não conheço a médica de quem você falou. Este é o livro a quem prezo como companheiro, ou seja, o livro é como se fosse um companheiro, um ser humano, entende? Por isso que é uma coisa personificada. Então, aqui, quem está fazendo referência à médica, tá? E aqui a gente vai ver que ele está fazendo referência e não está sendo repetido na segunda oração. E aqui também eu vou ter a mesma situação, certo? Então, vamos passar aqui um pouquinho. Quando o relativo quem aparecer sem antecedente visível, ou seja, não tiver o antecedente, ele é classificado como pronome relativo indefinido, ou seja, não existe alguém definido ali para a gente identificar quem é esse alguém. E aqui eu coloquei, quem atravessou foi multado. Não tem um antecedente, tá, gente? Então, ele é um pronome relativo indefinido, ou seja, não está ali visível quem é que está sendo o referente desse pronome, tá bom? E aqui, mas vocês não precisam se preocupar com esse conteúdo, assim, de ficar nervoso, eu não compreendi, eu não aprendi esse conteúdo. Você estuda, tenta memorizar, peça ao professor para que ele faça atividades de aplicação, de fixação, que ele tente dinamizar essas atividades para que fique mais fácil a sua compreensão, tá? Porque aqui a gente não tem tanto tempo e aqui a gente tem algo que não nos possibilita tirar essa dúvida, porque eu não consigo ouvi-los, né? Então, a gente fica mais ali limitado a só passar essas explicações para vocês. Mas vocês podem procurar o professor de vocês tranquilamente. Quando possuir antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição. E aí eu vou pedir para que vocês revisem o conteúdo de preposição, tá? João era o filho a quem ele amava. O pai de João amava João, tá? Então, aqui está fazendo referência a João. E aqui nós vamos ver aqui também, gente, sobre o pronome relativo que. Então, vocês viram, a gente vai ter situações adequadas para usar o pronome quem. E aqui a gente vai usar o pronome que. Esse pronome, ele é conhecido como pronome relativo universal, porque você vai ver que ele é usado em muitas situações. E também ele vai ter várias funções, tá? E aí ele vai ser pronome relativo, ele vai ser conjunção integrante, lembra lá das orações subordinadas? Então, ele vai ter uma variedade de funções dentro de uma oração. Ele pode ser empregado tanto para pessoas como para coisas, tá? E também no singular e no plural, tá? Essas pessoas podem ser no plural ou no singular, quanto essas coisas também podem ser singular ou plural. Conheço bem, né, a moça que saiu. Não gostei do vestido que comprei. Olha, na primeira oração faz referência à moça, que é pessoa. Na segunda, vestido, que é coisa. E na terceira também há elementos, tá? Há coisas, há objetos. Eis os instrumentos de que necessitamos, tá, gente? Então, vamos passar aqui para a gente ir revendo esse conteúdo e também revendo, né, na verdade, a questão dos pronomes, porque a gente já viu, na verdade, vocês nem viram por conta da pandemia, por isso a compreensão se torna um pouquinho mais complexa, mas a gente vai colocando aqui os conceitos e depois você baixa, ou então vai novamente e tenta acessar para rever. E como eu falei, pergunte ao professor. Gente, não fiquem com dúvida, perguntem, tá? Porque é de extrema importância a sua aprendizagem para nós, tá bom? O pronome relativo que pode ter por antecedente o demonstrativo o, assim também como os demonstrativos a, as e os. Nossa, professora, agora o que é demonstrativo? É uma outra classificação dos pronomes. Por isso, você pega uma gramática e reveja todo o conteúdo sobre os pronomes que você vai identificar, cada qual ali e suas funções dentro da oração. Porque aqui agora nós estamos falando somente dos pronomes relativos, tá? Sei o que digo. O pronome demonstrativo o equivale àquilo, ou seja, eu sei aquilo que digo. Então, ele está aí substituindo o pronome aquilo. E a gente precisa
saber quando é um pronome demonstrativo e quando é um artigo, tá? Então, se você puder substituir por aquilo, você vai identificar que é um pronome relativo. E aqui eu tenho outra aplicação. Quando precedido de preposição monossilábica, o que é isso, professor? É a palavra que só tem uma sílaba, tá? Então, você vai ver aqui no exemplo, olha só. Aquele é o machado com que trabalho. Com é uma preposição que só tem uma sílaba, tá? E nesse caso, eu vou usar o que? Já na segunda oração, eu tenho aquele é o empresário para o qual trabalho. Perceba que na segunda oração, a preposição tem duas sílabas. Então, quando for duas sílabas, eu já vou usar o pronome qual e não o que, tá? É uma dica para a gente compreender aí melhor a construção da oração quando você estiver ali produzindo um texto. Ou então, sendo avaliado, né? Ou então, questionado. O pronome relativo cujo e suas flexões, que está lá no primeiro slide que eu apresentei para vocês, todos eles, né? É relativo possessivo. Por quê? Porque ele dá a ideia de posse. O termo antecedente possui o termo, né, depois do pronome cujo. E a gente vai ver aqui nesse exemplo. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. E aqui a gente vai ver que esse pronome está no meio da palavra árvores e troncos. Mas de quem são os troncos? Da árvore. E aqui a gente está vendo aqui, ó, árvores, fazendo referência aqui, cujos fazendo referência à palavra árvores, e também aqui fazendo referência à palavra troncos. Só que aqui ele não está substituindo ninguém, ele está dando ideia de posse, tá, gente? Ele sempre vai dar ideia de posse. E aqui os dois são ligados por essa palavra, tá? Por esse pronome relativo cujos. Ficou até um rostinho, né? Bonitinho. Pois é, e tá até alegre, porque ele tá pensando que você tá compreendendo o conteúdo. Mas se você não estiver compreendendo, torno a dizer, procure o professor, porque eu não tenho condição de atender, né? Você não estuda na mesma escola que eu trabalho, mas o seu professor tem condições e eu tenho certeza que ele vai te ajudar a compreender melhor esse conteúdo. E aqui nós vamos ter o pronome relativo quanto, quantos e quantas, que são pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos, tudo, todos ou todas. Recolheu tudo quanto viu. Então, muito simples, toda vez que eu olhar aí as expressões tudo, todos e todas, e eu tiver ali as expressões quanto, quantas e quantas, eu vou identificar que um é um pronome indefinido, né, que você vai ver aí na sua revisão sobre os pronomes indefinidos que precisa, e eu vou ver aqui que o pronome quanto, quantos e quantas vai ser pronome relativo. Aí você pode estar perguntando assim, professora, para que todo esse conteúdo? Para a sua aprendizagem, para o seu conhecimento. Um dia lá na frente você pode precisar, então você já tem essa bagagem aí, né, guardada na sua mente, para que você possa ser aí, se de repente questionado, ou tiver que passar por um seletivo, ou até mesmo na escola para verificação da sua aprendizagem, você já ter aí um respaldo de que viu esse conhecimento, que teve contato com ele e que aprendeu, tá? E eu torno a dizer, não consegui entender, professora, reveja essa aula nas redes sociais, ou então procure o seu professor, tá bom? E aqui, gente, o último dos pronomes, o pronome relativo onde, deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado de em que ou no qual. Mas a gente vai botar isso aqui na prática. Olha só o exemplo. Esta é a terra onde habito. Então, vocês vão ver que todas as vezes ele vai estar fazendo referência a algum lugar, tá? Às vezes ele é empregado em outras situações, né, que não tem um sentido real, mas sempre indicando ali, sempre fazendo referência a um local, a uma situação, a uma circunstância que indica um lugar. E aqui a gente vai ter duas observações. Primeira é o emprego da palavrinha onde. É empregado com verbos que não dão ideia de movimento, ou seja, com verbos que dão ideia de lugar fixo, tá?
Nunca mais morei na cidade onde nasci. A cidade não muda, tá? Ela fica ali parada. Então, aqui o verbo morar, ele dá a ideia de fixação, ele não muda, tá? E aí a gente vai ver que nós vamos usar o pronome onde. Mas, se a oração, o verbo, estiver dando ideia de movimentação, a gente vai colocar aqui o pronome aonde, que pode ser aí substituído para onde. Nesse caso, a gente vai ter a preposição a junto com o pronome relativo onde, que nós vamos ter aí aonde, tá? Então, nesse caso, nós vamos usar aonde com ideia de movimento. Olha só aqui, as crianças estavam perdidas sem saber aonde ir, ou seja, elas estavam em movimentos, elas estavam em trânsito, tá? Elas não estavam paradas, na verdade elas nem sabiam para onde ir, então elas estavam nesse processo de caminhada contínua, tá? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu falei para vocês, ela seria muito mais teórica, porque esse conteúdo, ele precisa ser fixado, ele precisa ter esse esclarecimento de conceito e aplicação. Nós não vamos fazer atividade agora, mas você pode pedir para o professor. Nós estamos aqui num tempo limitado, determinado. Os recursos também não dão para a gente fazer tantas atividades, mas você tem o seu professor, você já está na aula presencial, então você tem todos os meios para conseguir compreender esse conteúdo, tá bom? A gente fica por aqui. Se Deus quiser e permitir, nos veremos na próxima aula. Fiquem com Deus.